Gustavo Andrade era conhecido por sua frieza nos negócios. Dono de uma das maiores construtoras da cidade de São Paulo, ele estava acostumado a tomar decisões duras sem olhar para trás. Naquela manhã, enquanto fazia uma visita técnica a uma obra de alto padrão em Alphaville, algo diferente chamou sua atenção. Um homem simples, de mãos calejadas, alimentava com cuidado um menino cadeirante próximo à entrada do canteiro. A cena destoava do ambiente bruto de concreto e aço. O empresário não conseguiu evitar o incômodo. Havia naquele gesto uma ternura que o desarmava. O menino, ao perceber que era observado, olhou em sua direção e sorriu. Um sorriso sincero, desprovido de malícia, que fez o coração de Gustavo acelerar. Era como ver o reflexo de alguém que ele havia tentado esquecer. Naquele instante, algo se rompeu dentro dele. "O senhor sabe quem é aquele homem com o menino?" Perguntou ao engenheiro que o acompanhava, tentando conter a inquietação. "Claro, é o Armando, um dos nossos pedreiros mais antigos. O menino é o Daniel, filho dele. Ele traz o garoto para o trabalho de vez em quando, porque não tem com quem deixá-lo. A mãe faleceu há alguns anos." A resposta ecoou na mente de Gustavo pelo resto do dia. De volta ao seu apartamento no Itaim, trancou-se no escritório e abriu uma caixa que evitava desde que sua ex-mulher Júlia partira. Entre os papéis antigos, havia uma foto dela sorrindo, grávida de poucos meses. O tempo parecia ter congelado. Ali, fazia mais de 8 anos desde que Júlia fora embora, sem explicações claras, deixando apenas um bilhete ambíguo e a ausência de uma resposta concreta sobre o destino daquela gravidez. Durante toda a noite, Gustavo se revirou na cama. As imagens do canteiro de obras e do menino de sorriso familiar voltavam como flashes. No dia seguinte, sem hesitar, contratou Marcelo Diniz, um dos melhores investigadores particulares da cidade. Entregou-lhe uma pasta com dados e uma única instrução: descubra tudo sobre aquele homem e a criança, com descrição absoluta. Enquanto esperava o resultado, Gustavo criou um novo programa de assistência para funcionários com filhos portadores de necessidades especiais. Uma forma conveniente e segura de se aproximar sem levantar suspeitas. O primeiro beneficiado, claro, seria o pedreiro Armando e seu filho. Dona Célia, assistente social da empresa, foi encarregada de fazer a visita domiciliar. Quando retornou, trouxe um relatório que abalaria ainda mais o empresário. A casa é simples, mas muito limpa. O quarto do menino foi adaptado com um cuidado comovente. Ele dorme em uma cama hospitalar usada, mas em ótimo estado. Há desenhos por todos os lados. Jogos educativos, livros, cartazes com letras coloridas. Armando mantém uma rotina rígida, horários para medicação, fisioterapia e alimentação. E mais, o menino desenha, e desenha muito bem. Gustavo leu e releu o relatório. Aquilo não podia ser coincidência. O sorriso, os traços, a idade, tudo se encaixava. Alguns dias depois, Marcelo voltou com o resultado da investigação. Trouxe documentos, fotos, laudos e um envelope com a resposta definitiva. Gustavo, o menino é seu filho. As palavras de Marcelo bateram forte. Gustavo precisou se sentar. Nunca pensou que aquele capítulo da sua vida, encerrado com uma carta e um adeus silencioso, voltaria à tona com tamanha força. Júlia deu à luz pouco antes de sair do país, explicou o detetive. Ela registrou o nascimento, mas não inseriu o nome do pai. Logo depois, entregou o bebê legalmente para a adoção. O menino foi acolhido por um casal de classe média de Campinas. Quando ele tinha pouco mais de 3 anos, começaram os primeiros sintomas da condição neurológica. O casal, sem preparo para lidar com a situação, devolveu a criança ao sistema de adoção, como se fosse um objeto com defeito. Marcelo continuou. Foi nesse momento que Armando apareceu. Ele era voluntário no abrigo e criou um laço imediato com Daniel. Mesmo sendo solteiro e com poucos recursos, entrou na justiça e conseguiu a guarda definitiva. Gustavo sentiu o peso de cada palavra. Um homem comum com dificuldades financeiras e jornadas duplas de trabalho, lutou mais por seu filho do que ele, o próprio pai biológico, jamais sequer imaginou.
pela primeira vez. Em anos, chorou. A partir daquele momento, o empresário passou a acompanhar a vida do menino de perto, sempre à distância. Criou oportunidades para visitar a obra onde Armando trabalhava, implantou ações sociais com o pretexto de avaliar o impacto e passou a observar Daniel com mais atenção. O menino tinha cerca de 7 anos e seu talento era impressionante. Desenhava estruturas, prédios, pontes, não como uma criança qualquer, mas como alguém que compreendia o espaço. Certa vez, Gustavo o viu rabiscando o esboço de um edifício. "Você gosta de desenhar?" perguntou casualmente. "Quero ser arquiteto quando crescer", respondeu Daniel. "Quero fazer casas com rampas legais e elevadores fáceis para quem anda como eu." Foi como se algo estalasse no peito de Gustavo. Sua mãe, falecida há muitos anos, havia sido arquiteta, uma das primeiras mulheres a se destacar na área no Brasil. Aquilo corria no sangue. Era um dom que pulava gerações. E ali, à sua frente, estava o herdeiro daquele talento, seu filho. O tempo passou e Gustavo mantinha o segredo, mas tudo mudou quando recebeu uma mensagem inesperada. Júlia havia voltado ao Brasil. Um reencontro aconteceu dias depois, em um café discreto nos Jardins. Júlia estava diferente, mais magra, com os olhos cansados, mas ainda com aquele olhar que dizia muito mesmo em silêncio. "Precisamos conversar", ela disse. A conversa foi longa, tensa, mas reveladora. Júlia contou sobre os exames durante a gravidez, o medo do diagnóstico, o abandono silencioso por parte dele, mesmo que inconsciente, mesmo que por omissão. "Você não ouviu, estava ocupado demais. Disse que não precisava de mais problemas." Gustavo tentou se defender, mas no fundo sabia que há 8 anos provavelmente teria agido com frieza. Teria visto a situação como um obstáculo e não como uma missão de amor. "Eu o amava", confessou Júlia, "mas sabia que você não estava pronto para aceitar um filho que exigiria tanto. Achei que com outra família ele teria mais chances." Gustavo engoliu em seco, mas ele não teve. Foi devolvido e só não ficou perdido porque um homem que nunca o gerou escolheu amá-lo. Ela assentiu em silêncio. Dias depois, foi Armando quem abordou Gustavo. "Tem algo que o senhor queira me contar sobre o Daniel?" Perguntou direto, mas com um tom calmo. Era impossível fugir. Os olhos de Armando pediam a verdade, e Gustavo a deu. Contou tudo: a ausência, a descoberta recente, a fundação criada em segredo, o financiamento do tratamento. Contou sobre Júlia, sobre o medo e sobre o arrependimento. Armando ouviu tudo sem interrupções. Quando Gustavo terminou, respirou fundo. "O senhor teve todas as chances de tirar ele de mim, mas escolheu ajudar. Eu respeito isso, mas preciso de garantias." Gustavo concordou. "Quero estar na vida dele, não para tomar seu lugar, mas para merecer um espaço." Armando olhou para o horizonte. "Então entre, mas entre direito, sem desaparecimentos, sem presentes caros tentando comprar afeto. Se quiser ser parte disso, seja constante." E assim, nasceu uma nova rotina, informal, improvisada, mas real. Nos fins de semana, Gustavo passou a acompanhar discretamente algumas atividades de Daniel. Ajudava com lições de casa, especialmente nas tarefas de desenho técnico e matemática. Quando podiam, desenhavam juntos. Era nesses momentos que o menino mais sorria. Era também nesses instantes que Gustavo descobria uma paz que jamais sentira em sua vida atribulada. O tratamento que Daniel recebia, financiado pela fundação, já apresentava resultados. Com a ajuda de um andador, ele dava os primeiros passos com esforço e alegria. As fisioterapias evoluíam e, pouco a pouco, a cadeira de rodas deixava de ser constante. Durante uma cerimônia na escola, Daniel foi premiado por um projeto arquitetônico adaptado que havia criado, uma casa inclusiva, pensada para pessoas com limitações motoras. Gustavo assistiu de longe, emocionado, quando o menino subiu ao palco com a ajuda das muletas. Armando o aplaudia de pé. Uma professora se aproximou e comentou: "Ele tem um olhar muito parecido com o do senhor, e os traços são tão parecidos com os dos seus projetos. É como se fosse genético." O comentário inocente pareceu acender algo dentro de Armando. No caminho de volta para casa, ele estava mais calado do que o habitual. Ao chegar, pediu para conversar com Gustavo no dia seguinte, a sós. O encontro
Aconteceu em um café pequeno, escondido do burburinho da cidade. Armando foi direto. O senhor financiou tudo isso, não foi? A escola, o tratamento, a bolsa e o programa habitacional que nos deu aquele apartamento adaptado. Foi tudo ideia sua. Gustavo confirmou com um aceno. Por quê? Porque é o mínimo que posso fazer, porque ele é meu filho e porque quero estar presente. Armando respirou fundo, pensativo. Eu não vou impedir, mas quero 3 coisas. Primeiro, nada de presentes caros tentando conquistar o coração dele. Segundo, todas as decisões importantes tomamos juntos. E terceiro, e mais importante, não desapareça quando o entusiasmo passar. Ele já foi deixado para trás, uma vez. Não aguentaria outra. Gustavo assentiu, emocionado. Eu prometo. Com o tempo, a convivência virou rotina. Gustavo, Armando e Daniel passaram a dividir experiências que pareciam impossíveis meses antes. Foram juntos a feiras de arquitetura, participaram de oficinas criativas e visitaram espaços acessíveis em outras cidades para se inspirarem em futuros projetos da fundação. Mas nem tudo foi fácil. Helena, namorada de Gustavo, há mais de 3 anos, começou a estranhar as mudanças no comportamento do empresário. As ausências constantes, a dedicação repentina a atividades sociais, a evasividade nas explicações. Durante um jantar, a tensão explodiu. Você passa mais tempo com aquele pedreiro e aquela criança do que comigo. Qual é a verdade aqui? Gustavo, ele tentou explicar, mas foi interrompido por uma acusação cruel. Então você tem um filho aleijado com a ex que te largou e agora quer bancar o bom moço? Acorda, Gustavo. Esse pedreiro viu em você uma mina de ouro. Tá sendo manipulado. As palavras bateram como um tapa. Gustavo se levantou. Eu achava que conhecia você, mas hoje entendi que não conhecia nem a mim mesmo. Está acabado, Helena. Ela tentou protestar, mas ele já saía pela porta, certo de sua decisão. Pela primeira vez, escolhia não o que era conveniente, mas o que era certo. Nos dias seguintes, Gustavo conversou com Armando, abrindo seu coração como nunca havia feito antes. E se eu estiver apenas tentando aliviar minha culpa, confessou. E se tudo isso for só uma tentativa de compensar o tempo perdido? Armando, com sua sabedoria silenciosa, respondeu com calma. Culpa só se transforma em amor com ação verdadeira. E você tem agido. O que importa para o Daniel não é o que aconteceu antes, mas o que acontece agora. Gustavo respirou aliviado. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se no lugar. Passaram-se alguns meses. Daniel continuava a evoluir em seu tratamento, agora usando as muletas com naturalidade e deixando a cadeira de rodas cada vez mais de lado. Seus desenhos, cada vez mais sofisticados, impressionavam arquitetos experientes. Mariana, arquiteta-chefe da construtora, encantada. Com o talento do menino, o inscreveu num concurso estadual de jovens criadores. Daniel ficou entre os 10 finalistas. Seu projeto, uma casa totalmente adaptada para pessoas com diferentes deficiências, chamou a atenção pela criatividade e sensibilidade. No dia da premiação, ele subiu ao palco com o apoio das muletas e segurou o troféu com um sorriso, que fez Gustavo e Armando se olharem em silêncio e se emocionarem. A cena dos 2 homens, o empresário e o pedreiro, abraçando Daniel, foi parar nas redes sociais. Rapidamente, jornalistas começaram a investigar. Em poucos dias, uma repórter insistente descobriu a verdade. Daniel era filho biológico de Gustavo. Antes que a história vazasse da pior maneira, os 2 homens decidiram contar a verdade para o menino. A conversa foi simples e direta. Gustavo contou sua história com Júlia, como só descobriu a verdade recentemente, como passou a acompanhar Daniel de longe, até que o amor falou mais alto. Daniel ouviu tudo em silêncio. Quando Gustavo terminou, o menino perguntou: "Então, você é meu pai de verdade?" "Sou sim", respondeu Gustavo com sinceridade. "Mas o seu pai de coração e de vida sempre foi o Armando. Ele te escolheu, ele te criou. Ele é seu pai. E todos os dias." Daniel olhou para Armando com os olhos marejados. "Pai, você vai continuar sendo meu pai, né?" "Para sempre, meu filho", respondeu o pedreiro, o abraçando com força. Depois, Daniel olhou para Gustavo e disse: "E você pode continuar sendo meu tio Gustavo?"
Gustavo. Eu gosto assim. O empresário, tocado até o fundo da alma, assentiu com um sorriso. Claro que sim, filho. Para mim é uma honra. Matéria que saiu na imprensa adotou um tom comovente, falando sobre a união improvável de dois homens de mundos opostos, ligados pelo amor genuíno a uma criança extraordinária. Gustavo foi elogiado por sua transformação, Armando, reverenciado, como exemplo de paternidade, e Daniel, admirado como símbolo de superação e esperança. A repercussão fez com que a fundação se expandisse. Gustavo destinou parte dos lucros da construtora para criar o Instituto Caminhos Livres, um centro especializado em reabilitação, pesquisa e formação de jovens com deficiências físicas. O nome da instituição, sugerido por Daniel. Nos meses seguintes, a vida ganhou um novo ritmo. Gustavo vendeu sua cobertura no Itaim e foi morar em um apartamento térreo no mesmo condomínio de Armando e Daniel. Queria estar perto, fazer parte da rotina sem invadir. Queria ser pai, mesmo que não fosse chamado assim. No aniversário de 9 anos de Daniel, os dois pais prepararam uma pequena celebração no parque adaptado. Amigos da escola, vizinhos, professores e alguns arquitetos da fundação compareceram. Foi nessa ocasião que Gustavo fez um anúncio especial. O projeto que deu origem ao Instituto será transformado em um centro de formação permanente para jovens arquitetos com deficiência. E o conceito original foi todo idealizado por esse garoto aqui. Todos aplaudiram e Daniel sorriu envergonhado. Ele havia criado algo que ia muito além de prêmios e troféus. Havia projetado um caminho real para outras crianças como ele. Nos anos seguintes, Daniel continuou a crescer. Aos 12, entrou em um programa de mentoria na Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo. Nas horas vagas, nadava em competições adaptadas e ajudava crianças mais novas a lidar com suas limitações com o mesmo otimismo que sempre teve. Em uma manhã de domingo, 2 anos após a fundação do Instituto, ocorreu uma cena que os três jamais esqueceriam. No meio do parque, enquanto Armando e Gustavo conversavam sobre planos de ampliação do centro, Daniel se levantou de um banco, deixou suas muletas de lado e deu 10 passos sozinho. Chamou os dois. E quando olharam, ele caminhava lentamente, mas com firmeza, até cair nos braços dos 2 homens que agora dividiam não apenas responsabilidades, mas o mais nobre dos vínculos, o amor incondicional por aquele menino. Aquela imagem simples e poderosa se tornaria símbolo de algo maior, que família não é feita de sangue, mas de cuidado, escolha e presença constante, e que o verdadeiro amor constrói com paciência e entrega os caminhos mais bonitos da vida.